Aleluia. Pai do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas. Aleluia. Vamos ler o capítulo 13, a partir do versículo 6. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. Aleluia, Deus. Amém? Está escrito. Então Jesus lhes proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela ainda está ocupando espaço em terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha nela adubo. Se vier a dar fruto, bem; se não, o Senhor pode cortar e pode lançar fora. Amém, irmãos? Amém. O texto que acabamos de ler vai nos contar uma história de um homem que tinha uma plantação de figueira, e no meio dessa plantação havia uma figueira. A Bíblia nos relata que durante 3 anos esse homem vinha sobre a sua plantação e chegava perto daquela fruta, perto daquela árvore, e ali não encontrava nada. A Bíblia então nos relata que certo dia ele chega ali, já enfurecido com a situação, ele chama o responsável, o seu encarregado, e fala: olha, arranque essa árvore e joga fora, porque há 3 anos eu venho aqui procurar fruto nela e não encontro absolutamente nada. Ela está ocupando espaço, ela está ocupando o lugar de outras árvores que poderiam gerar frutos. O encarregado então ele olha para o seu senhor e diz: Senhor, permita que ela fique mais um ano, permite que eu escave sobre ela, então adubo. E se durante esse 1 ano ela não gerar, então o Senhor pode arrancar e lançar fora. Quando lemos essa palavra, quando lemos essa história, podemos ver a manifestação da graça de Cristo na vida desse encarregado. Porque quando ele olha para o seu Senhor está querendo arrancar, jogar fora. Por quê? Porque ela está ocupando espaço. Está num ambiente a qual é ambiente de frutificar, mas ela não está gerando nada. Então o seu Senhor olha para ela e diz assim: olha, é melhor arrancar. Então a graça ela intervém. Por quê? Porque a graça de Cristo, ela não desiste daqueles que nós desistimos. A graça de Cristo jamais vai jogar fora aquele que nós achamos que está caído. A graça de Cristo jamais vai deixar de lado aqueles que desprezamos. Quando lemos essa história, eu me recordo de um homem que durante 3 anos está caminhando com Cristo. Lá em Lucas capítulo 22, a partir do verso 31, Jesus está frente a frente com ele. Esse homem, que há 3 anos está andando com Cristo, Jesus agora vai olhar para ele e vai dizer assim: Pedro, Pedro, se tu soubesse quantas vezes Satanás pediu para te peneirar, quantas vezes Satanás pediu para te arrancar, mas eu intercedi por você. Há 3 anos esse homem está em terra boa, mas não está frutificando. Aí a Bíblia vai nos dizer assim, que Pedro, ele vai negar Cristo. Quando Pedro nega Cristo, a Bíblia vai dizer assim, então, que muitas pessoas poderiam olhar e dizer assim: olha, acabou. Estava em terra boa, estava caminhando com aquele que tem a vida, mas agora está negando. Muitos olhariam e diziam assim: olha, acabou. Quem sabe, talvez até os discípulos olhando e dizendo: logo ele. Logo aquele que estava junto conosco todos os dias, agora acabou para ele. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vai ser crucificado. E quando Jesus é crucificado, 3 dias se passam. Ao 3º dia, ele ressuscita. Imagine Pedro agora no seu coração: acabou. As pessoas olhando e dizendo: já era. Esse daí já não tem mais jeito. O destino dele é igual de Judas. Para ele, acabou. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ali está uma mulher. Ela vai e dá uma ordem, ele vai dar uma ordem a essa mulher dizendo:
ide aos discípulos e a Pedro. Perceba que Jesus ele não vai chamar Pedro de discípulo, e vai chamar pelo nome, porque aquele que se afasta de Cristo não é digno de ser chamado de discípulo, mas percebe que o nome jamais é esquecido. A Bíblia vai dizer então que quando essa mulher chega no local e diz que ele está ressuscitado, a Bíblia vai dizer que Pedro ele vai tomar uma atitude, ele vai para o mar pescar, fazer aquilo que Jesus havia dito que não era para fazer mais. E percebe que quando Jesus vai ao encontro de Pedro na praia, a primeira pergunta que Jesus vai fazer é exatamente a atitude desse homem. Ele vai chegar e vai perguntar: tem de alguma coisa para comer? Era Jesus procurando fruto na árvore, que há 3 anos estava caminhando. Era Jesus olhando para Pedro dizendo: Pedro, já tem alguma coisa aí para me comer? Já tem algum fruto, Pedro, para me entregar? Os discípulos do outro lado gritam: Senhor, não temos nada. Percebe-se que Jesus ele vai preparar um ambiente. Na praia agora há fogo, há peixe, tudo preparado para que Pedro chegue até ele. Jesus estava preparando o ambiente, estava preparando a terra. Por quê? Porque a graça estava intervindo. A graça agora de Cristo vai entrar na vida de Pedro. Só que faltava alguma coisa. Jesus precisava cavar. Jesus precisava cavar e adubar para que Pedro frutificasse. Então Jesus vai chamar Pedro para um passeio e vai começar a fazer 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Percebe-se que Jesus vai perguntar durante 3 vezes, irmão, a mesma pergunta. Cada vez que Jesus pergunta a Pedro, é um ano correspondente que Pedro não gerava. Era Jesus tirando tudo aquilo que estava atrapalhando Pedro gerar. Era Jesus olhando para ele e dizendo: Pedro, tu realmente me amas? E pela 3ª vez Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olhou e disse: está pronto, está acabado. Agora falta adubar, falta jogar adubo para poder frutificar. Irmão Leandro, e qual é o adubo? É a palavra. Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu serás o primeiro pastor presidente de Israel, e te dou uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro obedece a árvore que não gerava, agora está em Jerusalém. Em Atos 2, o Espírito Santo vem e enche toda a casa. Agora está pronto, o processo está feito. Pedro, Jesus cavou, adubou, e a árvore que não gerava, aqueles que olhavam e diziam: morreu, acabou, já era. Agora está na frente do templo dizendo: não tem ninguém embriagado aqui não. O que está acontecendo aqui é que Jesus prometeu lá em Joel capítulo 2, que nos últimos dias eu encheria a minha casa com o Espírito Santo do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que aquele que já não gerava mais, 3.000 almas se converteram na primeira pregação. Agora está gerando 3.000 frutos. Era as pessoas olhando para ele dizendo: eu achei que tinha morrido, eu achei que tinha acabado. É porque a graça interveio. E o Espírito Santo de Deus diz essa noite: não pense que acabou. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Jamais maltrate aqueles que estão fora da igreja. Jamais calune o seu irmão. Porque aquilo que você vê e acha que não tem jeito, para a graça de Cristo há jeito. Ele intervém e diz: eu ainda vou te usar. Eu ainda vou fazer de ti um vaso novo. Eu ainda vou fazer você frutificar. Porque ainda não acabou. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.